Hoje eu quero levar você para uma jornada sombria que se passa em uma pequena vila no Brasil, onde o medo e o mistério andam de mãos dadas. A história de uma mulher curandeira que, por conta de mal-entendidos e preconceitos, se tornou uma lenda assombrosa para os moradores. Vamos explorar como a ignorância pode criar terrores inimagináveis e como a verdade pode ser mais assustadora do que qualquer lenda urbana. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar a maneira como você vê o passado e o poder das histórias não contadas. Meu nome é Marcos, e há um tempo atrás, mudei para uma vila no interior, bem longe da correria da cidade. Sempre sonhei em viver em um lugar tranquilo, onde o barulho do trânsito não me deixasse maluco. Mas, mal sabia eu, que essa decisão ia me levar a uma história assustadora. Assim que cheguei, a primeira coisa que notei foi o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia ter vida própria, algo que me deixava um pouco assombrado. A vila era pequena, com casas de tijolos vermelhos e ruas de paralelepípedos que pareciam estar ali há séculos. Algumas casas estavam tão antigas que tinham aquele aspecto de abandono, e as janelas empoeiradas pareciam esconder segredos. Quando olhei pela primeira vez pela janela da minha nova casa, uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se as paredes estivessem ouvindo e contando histórias de quem já tinha passado por ali. Eu não conseguia deixar de pensar que alguma coisa, ou alguém, estava me observando. A primeira noite, eu estava todo empolgado, achando que ia ser legal, mas logo percebi que o silêncio era assombroso. A única coisa que se ouvia eram os grilos, mas até eles pareciam desconfortáveis, como se soubessem de algo que eu não sabia. Cada barulho, mesmo os mais normais, ecoavam na escuridão, e isso me deixava inquieto. A sensação de que alguém ou algo estava me observando não saía da minha cabeça. Olhava para o relógio, esperando o dia amanhecer, mas as horas pareciam passar lentamente, como se quisessem me torturar. Naquela madrugada, acordei com um barulho vindo do lado de fora. Era um som suave, como se algo estivesse se arrastando. Fui até a janela, meio receoso, e vi sombras se movendo na escuridão. Meu coração disparou. Eu não sabia se era apenas a minha mente pregando peças em mim ou se havia realmente algo ali. Olhei mais de perto, e vi uma figura de uma mulher. Não consegui ver seu rosto, mas havia algo de perturbador na forma como ela se movia, quase como se estivesse flutuando. Isso me deixou ainda mais assustado. O medo que eu sentia era palpável, como se pudesse tocar. Decidi que precisava saber mais sobre a vila. No dia seguinte, fui me aventurar pelas ruas, conversando com os vizinhos. Mas, em vez de encontrar pessoas amigáveis, percebi que todos tinham olhares desconfiados, como se eu fosse um intruso. Quando falava sobre a mulher que vi, as reações eram ainda mais estranhas. Algumas pessoas trocavam olhares nervosos, enquanto outras simplesmente desviavam o olhar. Um homem idoso, com cara de quem já tinha visto muito na vida, me contou que a vila tinha uma história sombria, cheia de segredos e mistérios. Ele me disse que alguns moradores acreditavam que havia uma presença maligna, algo que fazia parte da história daquelas terras. Naquela tarde, voltei para casa me perguntando se tinha feito a escolha certa ao me mudar. A sensação de medo me acompanhava, e cada barulho à noite parecia mais intenso. Já pensou? Uma simples mudança que parecia ser a resposta para um sonho, se transformando em um pesadelo. No fundo, eu sabia que tinha que descobrir o que estava acontecendo, mas a ideia de me aprofundar naquela história me deixava apavorado. E assim começou a minha jornada nessa vila estranha, onde cada esquina guardava mistérios e onde eu logo perceberia que o que parecia ser apenas uma nova vida poderia se tornar um verdadeiro terror. Mas como lidar com isso? Como descobrir a verdade sem ser consumido pelo medo? Isso é o que vou contar a vocês nos próximos capítulos.
Depois daquela primeira noite, o medo só aumentava. O que era para ser um lugar tranquilo estava se tornando um verdadeiro pesadelo. A cada dia, mais coisas estranhas aconteciam, e eu não sabia mais o que pensar. Decidi que precisava entender de uma vez por todas o que estava rolando naquela vila. Não dava mais para viver assombrado por uma sombra que eu mal conhecia. Comecei a explorar mais a fundo. Um dia, passei por uma casa velha, com a pintura descascando e o jardim todo tomado pelo mato. A sensação de que algo me observava era intensa, mas resolvi entrar. A porta estava entreaberta, como se me convidasse. O interior era escuro e empoeirado, cheio de móveis cobertos com lençóis brancos. Parecia que o tempo tinha parado ali. O cheiro de mofo invadiu meu nariz e eu pensei, é melhor eu sair daqui. Mas algo me segurou. Um velho livro estava jogado no chão, meio aberto. O título, em letras grandes e empoeiradas, dizia Histórias da Vila. Meu coração disparou ao perceber que aquelas páginas poderiam conter as respostas que eu procurava. Quando abri, encontrei relatos de moradores antigos, histórias de medo e terror que pareciam mais ficção do que realidade. Uma das histórias se destacava. Falava sobre uma mulher que aparecia nas noites de lua cheia, observando os novos moradores. Diziam que ela era uma alma perdida, ligada àquela casa, e que quem a via não tinha como escapar de seu olhar. Fiquei gelado. A imagem da mulher que vi na minha janela voltou à mente, e a conexão fez meu corpo tremer. Eu precisava saber mais. Fui procurar aquele velho que me contou sobre a presença maligna. Era um homem de poucas palavras, mas eu percebia que sabia muito mais do que estava disposto a compartilhar. Encontrei-o em uma lanchonete, sentado no canto, com um copo de café na mão. Quando me aproximei, ele olhou para mim com um olhar cansado, como se estivesse esperando por mim. Falei sobre a mulher da janela e sobre o que tinha encontrado no livro. Ele suspirou e começou a contar sua própria história, e eu ouvi atentamente, assombrado. Essa vila carrega uma maldição, garoto, ele começou, com a voz trêmula. Há anos, uma mulher foi injustamente acusada de bruxaria e queimada viva. Desde então, sua alma vaga por aqui, buscando vingança. Aqueles que a veem nunca mais são os mesmos. O medo me envolveu como um manto pesado. As peças começaram a se encaixar. A figura da mulher, os olhares desconfiados dos vizinhos e aquela sensação de que estava sendo observado. Era como se eu tivesse entrado em um filme de terror e não conseguisse sair. Naquela noite, decidi não dormir. Fiquei sentado na sala, olhando pela janela, esperando ver a mulher novamente. O silêncio da vila parecia ser ainda mais opressivo. O tempo passou devagar, e eu só conseguia pensar na história que tinha acabado de ouvir. Eu precisava saber a verdade, mas o medo me paralisava. De repente, a luz da lua entrou pela janela e iluminou um canto escuro do meu quintal. Era a mulher. Estava lá, parada, olhando para mim com um olhar intenso e triste. Meu coração disparou. O terror tomou conta de mim, mas, ao mesmo tempo, havia algo de intrigante na forma como ela me encarava. Era como se quisesse me contar algo, como se eu fosse a chave para resolver o mistério que envolvia sua história. Congelii. A respiração ficou pesada, e uma onda de pânico me invadiu. Eu queria gritar, mas não consegui. Foi quando percebi que essa mulher, essa presença, tinha um papel muito maior na minha vida do que eu imaginava. Eu não era apenas um novo morador. Eu estava ligado a essa história de maneira que eu ainda não compreendia. E agora, com meu coração batendo forte, eu tinha que decidir. Eu ia me esconder ou ia enfrentar esse medo e descobrir o que a mulher tinha a dizer? O que seria da minha vida a partir daquele momento?
Era hora de mergulhar mais fundo nesse mistério e descobrir se eu tinha coragem de enfrentar o terror que aquela vila escondia. Aquelas horas se arrastaram, mas a presença da mulher continuava a me atormentar. Eu precisava entender o que ela queria. Meu medo era palpável, mas a curiosidade estava crescendo dentro de mim, como uma chama que não se apagava. Naquela noite, decidi que não ia mais fugir. Então, depois de um tempo, peguei coragem e fui até o quintal. O ar estava gelado e eu podia sentir a brisa cortante na pele. Olhei ao redor, mas só a escuridão me encarava em resposta. A mulher não estava mais lá. Tentei acalmar meu coração e fazer um plano. Se ela voltar, pensei, eu vou perguntar o que está acontecendo. Enquanto isso, a noite foi se estendendo, e eu acabei cochilando no sofá da sala. Acordei com um barulho vindo da janela. Quando olhei, lá estava ela de novo, um pouco mais perto desta vez, como se estivesse me esperando. Eu não conseguia discernir muito bem seu rosto, mas a luz da lua destacava os contornos de sua figura. O olhar dela era profundo e, ao mesmo tempo, dolorido. Com o coração na mão, fui até a janela e abri lentamente. "Por que você está me olhando?" perguntei, quase sussurrando, com um misto de medo e determinação. Ela não respondeu, mas fez um gesto, como se quisesse que eu a seguisse. Não sabia se devia, mas havia algo tão intenso na maneira como ela me olhava que eu não conseguia resistir. A curiosidade era mais forte que o medo. Saí da casa e segui em direção a ela, que se afastou lentamente. O caminho estava envolto em sombras e a escuridão parecia me engolir a cada passo. Isso é uma loucura, pensei, mas algo dentro de mim queria entender, queria desvendar o mistério daquela mulher. Ela me levou até a parte mais antiga da vila, onde as casas estavam em ruínas, e o silêncio era ensurdecedor. Assim que chegamos a uma clareira, ela parou e virou-se para mim. Eu não conseguia ver seu rosto direito, mas senti que ela estava prestes a revelar algo. "Eu sou a guardiã da verdade", ela disse, com uma voz baixa e triste que parecia ecoar na noite. "E você é a última esperança desta vila." Fiquei paralisado. "Como assim?" perguntei, o medo misturado com um sentimento de incredulidade. Ela começou a contar sua história, e cada palavra que saía de seus lábios parecia ser carregada de dor. "Fui acusada injustamente de bruxaria e condenada a viver nesse limbo. Meu espírito não descansa até que a verdade seja revelada. Aqueles que vieram antes de você não tiveram coragem, mas eu sinto que você é diferente." "Diferente?" "Eu sou só um cara comum", exclamei, mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim sabia que isso era verdade. Desde que cheguei àquela vila, minha vida havia mudado de forma assustadora. "O que você quer que eu faça?" "Você precisa investigar os antigos moradores e descobrir o que realmente aconteceu. Somente assim poderei encontrar paz e você poderá se libertar do terror que assombra essa vila", ela disse, com um olhar profundo que parecia enxergar diretamente na minha alma. Aquelas palavras pesavam sobre mim, e eu sentia que estava prestes a mergulhar em uma história de terror que ia muito além do que eu imaginava. Mas também havia uma emoção estranha pulsando em meu peito. A ideia de ser parte da solução, de desvendar um mistério, quem sabe, ajudar aquela mulher, me dava um pouco de coragem. "Eu vou descobrir a verdade", disse a ela, sentindo um frio na barriga, mas determinado. Assim que falei, a mulher deu um pequeno sorriso, que parecia tanto triste quanto esperançoso. Então, com um movimento sutil, ela começou a desaparecer na neblina da noite. "Mas cuidado, a verdade pode ser mais assustadora do que você imagina", ela sussurrou antes de sumir completamente, e eu me vi novamente sozinho na escuridão, com o peso de uma história cheia de mistérios nas costas. De volta para casa, minha mente fervilhava com o que eu tinha acabado de ouvir.
Eu precisava saber mais sobre a vila e sobre as pessoas que viveram ali. Era hora de enfrentar meu medo e mergulhar nessa história assombrosa que se desenrolava diante de mim. Eu sabia que não seria fácil, mas uma coisa era certa. Eu estava decidido a revelar a verdade, mesmo que isso significasse confrontar o terror que havia se instalado ali. O dia seguinte chegou com um céu nublado e a sensação de que algo estava prestes a acontecer. A conversa com a mulher havia me deixado inquieto. Eu não podia mais ignorar os sussurros da vila e precisava descobrir o que realmente havia ocorrido. O que tinha sido tão terrível para que ela estivesse presa nesse limbo? Saí decidido, uma mistura de medo e coragem me guiando. Fui até a biblioteca da vila, um lugar quase esquecido, cheio de poeira e livros antigos. Minhas mãos tremiam ao folhear páginas em busca de qualquer pista sobre o que poderia ter acontecido naquela casa antiga e no que era, até então, um mistério aterrorizante. Depois de algumas horas, encontrei um diário empoeirado. Era de uma mulher chamada Mariana, uma moradora da vila que havia desaparecido muitos anos atrás. À medida que lia, meu coração começou a acelerar. Mariana falava sobre os rumores de bruxaria, sobre a mulher que eu tinha encontrado na noite anterior. Ela descrevia a mulher como alguém que tinha o dom de curar, mas que também despertava o medo e a desconfiança dos moradores. Conforme os relatos se desenrolavam, percebi que a mulher não era uma bruxa. Ela havia sido uma curandeira, alguém que usava plantas e rituais simples para ajudar a comunidade. Mas a ignorância e o medo das pessoas transformaram sua bondade em terror. Mariana mencionou um grupo que decidiu acusá-la injustamente, forçando-a a fugir para a floresta. O diário terminava abruptamente, como se algo tivesse interrompido a escrita. A sensação de que a verdade estava bem diante de mim era assustadora. O que aconteceu com Mariana? O que houve com a curandeira? O mistério estava se aprofundando e eu precisava de respostas. Lembrei-me da casa antiga que eu tinha visto antes, onde a mulher e Mariana poderiam ter vivido. Daqui era hora de ir lá. O caminho até a casa era sombrio, como se a própria natureza estivesse alertando sobre o que eu estava prestes a descobrir. Assim que cheguei, o silêncio era ensurdecedor. As janelas estavam quebradas e a porta rangeu ao abrir. Cada passo que eu dava dentro da casa parecia ecoar como um grito de alerta, e o medo me envolvia como um manto. Dentro da casa, uma sensação pesada se instalou. A poeira parecia dançar na luz que entrava pelas frestas, criando um cenário ainda mais assustador. Enquanto explorava os cômodos, encontrei um altar antigo, coberto por teias de aranha e com velas derretidas. Havia também alguns frascos com ervas secas. Em meio a tudo isso, um retrato da mulher que eu tinha encontrado. Ela estava sorrindo, uma expressão que contrastava com o terror que eu havia sentido. Ali, finalmente, encontrei uma caixa antiga trancada. Meu coração disparou. A sensação de que a verdade estava ali dentro era inegável. Usei uma pedra para quebrar o fecho, e quando a abri, um baú de cartas e objetos pessoais estava dentro. As cartas eram escritas por aqueles que haviam sido curados por ela, agradecendo e expressando amor e gratidão. Mas havia também cartas de pessoas que, por medo, a condenaram, exigindo que ela deixasse a vila. A verdade começou a se revelar diante de mim, e o horror de como a ignorância pode destruir vidas me atingiu em cheio. A mulher que eu tinha encontrado era a alma de Mariana, presa ali porque a injustiça nunca havia sido corrigida. Eu não só estava lidando com o terror que ela tinha vivido, mas também com a culpa de uma comunidade que a havia assombrado. Enquanto segurava as cartas, uma sensação intensa de compaixão e dor me invadiu. O que eu precisava fazer agora era contar essa história e trazer paz para aquela alma atormentada. Fechei os olhos e, em um sussurro, pedi perdão por todos os que haviam falhado com ela.
No momento seguinte, a temperatura na sala caiu abruptamente. Uma brisa suave percorreu o espaço e a figura da mulher apareceu na minha frente. Não havia mais tristeza em seu olhar, apenas um agradecimento silencioso. A luz ao redor dela começou a brilhar, e, antes que eu pudesse reagir, ela se dissipou em um feixe de luz. Uma onda de paz invadiu a casa, e eu sabia que finalmente ela estava livre. Deixei a casa e retornei à vila com a história em mente, decidido a compartilhar o que havia aprendido. O medo que antes me dominava agora havia se transformado em determinação. Era hora de mostrar àqueles que estavam ao meu redor que as histórias de terror podem ser também histórias de redenção e que o amor e a compreensão podem vencer o medo. A partir daquele dia, a vila começou a se transformar. O que antes era um lugar de sussurros e assombração agora era um espaço de acolhimento e aprendizado. E, enquanto compartilhava a história de Mariana e de sua injustiça, percebi que os verdadeiros fantasmas são aqueles que carregamos dentro de nós. Com coragem, enfrentamos o passado, e a história dela, agora libertada, ecoaria por gerações. Aquela experiência me ensinou que as histórias, mesmo as mais assustadoras, têm um poder extraordinário de transformar e curar. E assim, eu me tornei um contador de histórias, não só para compartilhar o terror, mas também para trazer à tona a luz que pode ser encontrada nas sombras.